Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Hoje eu vou comentar sobre o filme The Banker, O Banqueiro. Eu gosto de sempre fazer uma relação, dos filmes que eu assisto, que dou dicas aqui, para o nosso dia a dia do empreendedorismo, da força mental, da superação em buscar bons resultados. E esse filme ele é baseado numa história real, então isso reforça aí que já existiu, alguém que fez isso na história, que pode realmente ser replicado. Então nós temos que aprender com o que aconteceu para que a gente possa melhorar, e mudar a nossa vida aí para o futuro. E a mudança tem que ser hoje, hein? Lembra que eu já falei disso, né? Quem quer mudar, já mudou. Então, comece a praticar as mudanças agora. Os resultados vão vir lá na frente. Não adianta ficar programando. Segunda eu começo, mês que vem eu começo. Não. Quem quer mudar, já mudou e comece agora. Então, vamos lá? Vamos comentar o The Banker. Uma parada rápida nesse episódio maravilhoso para te dar uma informação importante. Eu, Cleiton Fukumochi, tenho cursos, palestras, mentorias que falam sobre vendas, marketing, vendas e produtividade. Se você quer saber mais, clica aqui nesse link, tem acesso aos nossos cursos e mude de vida. É tudo para o sucesso de você e o seu negócio. Pessoal, esse filme, ele mostra, baseado em fatos reais, uma história de há 60 anos atrás. Ali nos anos 60, o racismo ainda era muito forte, os negros já eram livres, mas aquela liberdade, você muitas vezes era desprovido de chances para poder crescer, se desenvolver. E, querendo ou não, hoje em dia a gente ainda tem isso, de uma forma não direta, de uma forma escondida. Nós somos muitas vezes baseados em leis, em cultura, em regras, nós somos basicamente impedidos de crescer. Um grande exemplo disso é que ainda não é comum falarmos de empreendedorismo nas escolas. O que me leva a crer que nós somos treinados a ser funcionário, dependentes de alguém. Em algum momento as pessoas vão desenvolvendo esse lado empreendedor, as redes sociais, as mídias estão aí para colaborar, mas isso não vem do governo. Bom, isso é um assunto para uma outra história, mas vamos falar então só para vocês entenderem. Então, naquele cenário econômico-político, os negros eles não podiam ter acesso a muitas informações, moravam em bairros isolados e por aí vai. Algumas cidades, estados eram muito mais preconceituosos, racistas, do que outros. E ali um jovem, ele queria aprender como que o branco, sabe fazer dinheiro. Então, de uma forma até autodidata mesmo, ele ia anotando, ouvindo as conversas, observando, o estilo de vida, o ambiente, o que fala, como pensam, e sempre anotando, buscando aprender como que o branco faz dinheiro. Assim ele começou. E lógico que em algum momento ele conseguiu. Poucas pessoas acreditavam nele, mas ele conseguiu, dentro do mercado imobiliário, criar uma certa estabilidade financeira. Chega um momento, então, que a gente traz a primeira lição aqui, Tem muita gente que fica esperando que esse conhecimento, esses ensinamentos venham sempre de alguém, fica sempre reclamando que não tem condições, não tem condições, não tem condições. Mas, gente, as nossas condições é um histórico, é um passado que nos fez chegar até aqui. Agora são as nossas decisões que norteiam o que seremos para frente, para o futuro. Então, cabe a você decidir o que você vai fazer hoje. Lembra que nós falamos de mudança? Então, quem quer mudar, já mudou. Qual é a sua decisão de hoje? O que você vai fazer de diferente para poder crescer e se desenvolver, Então, nós falamos muito aí dentro da superação, do empreendedorismo, estar em ambiente e com pessoas de crescimento. Só que se você não tiver acesso a essas pessoas, como é que você começa? Por exemplo, lendo livros. Porque livro tem toda aquela história, todo aquele conhecimento que alguém teve, aquela experiência e colocou lá no livro, que basta você ler, você já tem uma parte daquela história para dentro de você. Filmes e séries é um dos exemplos aqui que estou trazendo. Então também a gente pode aprender muito com o que houve naquela época através de filmes, E, gente, livro hoje não é caro, Você consegue acessar bibliotecas públicas, tem clubes de livros, você pode trocar com os amigos. Então, não tem mais essa desculpa de não ter o acesso à informação.
né? É claro que em alguns momentos você, né, nós estamos aí nessa fase da fake news, né? Algumas notícias ali realmente elas são sensacionalistas, você tem que ficar prestando atenção se aquilo é verdade ou não. Mas aquilo que foi publicado, aquilo que tem em livros, aquelas pessoas, né, que já têm um posicionamento, um conhecimento na mídia, muito provavelmente vai estar falando coisas ali que você pode aproveitar e testar, né? Eu costumo dizer que se você não tem a informação, você é vítima da informação dos outros. Então não é porque alguém está dizendo para você que tem que ser desse jeito que você vai simplesmente acatar. Então quanto mais informações você puder coletar e criar o seu discernimento para saber se aquilo é certo ou errado, é melhor, né? Então, busque também informações diferentes, de pessoas diferentes, de mundo diferentes, culturas diferentes, e dali você faz o seu julgamento, né? Muito cuidado para não pegar só uma linha reta, e porque senão você vai ser bombardeado, né, hoje em dia, só com uma única informação. E aí fica difícil realmente de ter essa imparcialidade, beleza? Então, o primeiro recado é esse: uma criança, jovem, adolescente, por conta própria, buscou conhecimento para mudar a história dele, que ele estava sendo submetido para continuar. Então, onde a gente acredita que nascemos para ser pobre, nascemos para não ter conhecimento, ele ali naquele mundo estava buscando fazer coisas diferentes. Então, essa é a primeira lição aí que esse filme nos traz. Depois ele começou a ter sucesso, baseado, contam ali vários percalços que ele teve que passar, mas o fato é que ele conseguiu. Só que chegou um momento que ele precisou dar um passo maior do que ele tinha condições na época. Então aí vem as parcerias. Com quem que você está andando, com quem que você pode confiar, né? E um parceiro dele, né, um irlandês, acabou fazendo um acordo que 50% de tudo que fosse arrecadado dessa empresa que eles estavam formando seria, né, dividido entre os dois. Só que no papel, esse jovem, né, o ator principal, vamos chamar assim, ele não poderia aparecer, justamente por ser negro e tudo mais. Só que como ele tinha um olhar crítico muito bom, uma grande visão de negócios, eles resolveram empreender juntos. Mas o que aconteceu? Essa pessoa, esse irlandês, morreu. Com a morte dele, quem herda tudo? A esposa. Só que metade do que foi construído, esse ator principal, esse jovem negro, ele não tinha acesso a nada, legalmente falando, porque só tinha aqueles contratos de gaveta, aquele acordo de aperto de mão, né? E aí, traz uma outra reflexão pra gente, né? Por mais amigo que nós somos, por melhor acordado esteja, mesmo tendo um contrato, né, o chamado de gaveta, que ele exista, será que na hora que doer no bolso de alguém, isso vai ser realmente cumprido? Então nós temos que ter, hoje nós temos ferramentas jurídicas, né, que pode amenizar isso. Então o que essa pessoa, esse irlandês, deveria ter feito? Ele deveria ter feito um seguro de vida, onde desse seguro de vida ele deveria ter deixado todo o valor para pagamento de impostos, ou seja, a viúva, né, a esposa dele, teria acesso a todo o patrimônio sem ter que precisar de dinheiro para isso, ele deixaria isso pronto, fácil, né, e ela passaria a viver com a renda dos imóveis. E a outra parte que não tinha como colocar dentro de um contrato, né, que é esse sócio, ele poderia ter colocado esse 50%, né, o valor referente a esse 50% do patrimônio nesse seguro de vida. Então, mesmo que esse jovem não tivesse acesso ao patrimônio, ele receberia o valor referente ao patrimônio para recomeçar a sua vida, né? Então, isso não foi feito na época. Mostra essa lição que nós também temos que, como empresários, sempre estar preparados para a sucessão do nosso patrimônio, da nossa empresa, dos nossos negócios, e o quanto que isso impacta também na vida de outras pessoas. Então, se nós temos parceiros, temos clientes, temos funcionários, todas essas pessoas sofrem, né? A empresa, quando ela está mal, deixa de existir, isso impacta na vida de muitas pessoas. Então tá aí, né? Existem várias ferramentas jurídicas, uma delas é essa que eu acabei de citar, né? Que é o seguro de vida, mas eu sugiro que todo mundo busque, né, fazer essa sucessão, tanto da pessoa, né, quem que vai assumir tudo, mas principalmente os cargos, impostos, né, e
e dinheiro, né? Que no fim das contas, dinheiro acaba sendo importante para manter o negócio de pé, tá bom? Aí depois disso, ele recomeçou, conseguiu novamente estar em evidência e buscou aí um outro parceiro, né, também negro, vou chamar aqui de dupla de sócios agora, onde um tinha acesso, o outro tinha dinheiro, um tinha conhecimento, ou seja, eles se complementavam. E essa dupla, eles compraram um prédio onde ficavam os principais bancos da cidade naquela época. Qual foi a linha de raciocínio deles, né? Se o mercado imobiliário precisa de dinheiro, onde ele vai buscar? No banco. Agora, se o banco não empresta para o negro, como que a gente pode pressionar o banco a fazer isso? Então, vamos comprar o prédio. Agora, o banco depende de nós, porque eles são nossos inquilinos, estão aqui. Então, foi uma jogada ali que eles fizeram, né, para criar aí um mercado diferente do que existia e conseguiram. A partir dali, eles começaram a ter um império, né, do mercado imobiliário, chegaram a ter 177 imóveis, alguns deles com mais de 100 inquilinos. Então, assim, realmente um império, né? Mas, né, um dos jovens ali da dupla queria ajudar a sua cidade natal, né? Algumas pessoas lá negras que não tinham acesso ao dinheiro. E naquela cidade natal, né, o racismo era muito mais intenso, então a dificuldade era muito grande. E aí ele quis comprar um banco. E conseguiu, né? Só que depois que ele comprou o banco, ele precisava, pelas leis lá da época, utilizar uma pessoa, né, que pudesse fazer toda a negociação em nome dele, porque o negro não poderia comprar um banco, né? E aí começam os problemas. Agora vem uma outra reflexão que eu quero colocar para você, é quem está do seu lado e quais os conselhos que você recebe. Então esse jovem, que era um funcionário sócio, né, que foi colocado ali para administrar o banco, ele com apenas 3 meses de experiência, ele achou que ele deveria ter muito mais participação nos negócios. Então ele esqueceu de todo um passado, de onde ele saiu, o que ele aprendeu para chegar até ali. Mas ele, por si só, ele via aqueles dois sócios como pessoas boas, amigos, que estavam ensinando ele a fazer negócios. Só que do lado dele tinha a esposa que estava ali, ó, né, falando que ele deveria ter muito mais do que ele tinha, que ele, né, sempre quis ter uma participação, uma importância maior no negócio, deveria buscar isso. Então ficou minando ele com essas informações. Certo ou errado? Eu acho que a pessoa tem que, de fato, querer sempre crescer. Mas você está, de fato, preparado para esse crescimento? Então aí que vem, né, esse ensinamento, né? Agora, em que momento que a gente sabe que está pronto, né? Com quantas pessoas você já conversou a respeito? Você conhece as leis, as regras, os clientes, né? Então, tudo isso você tem que ter muito bem feito e formatado na sua cabeça para que você tenha condições de tocar aquele negócio. Precisa estar perfeito, ou seja, estar, sabe, ficar só estudando e nunca colocar em prática? Também não. Mas você tem que ter um plano B, né? Então, assim, vou tomar decisões, vou encarar esse novo cargo, essa nova função, mas quem vai ser meu conselheiro? Quem tem mais experiência? Em quem que eu posso confiar? Se alguma coisa estiver saindo fora do rumo, né? Quem que são as pessoas que vão me dar esse suporte, né? Como ele acreditava que ele conseguia sozinho tocar aquele banco, né, com apenas 3 meses de experiência, ele acabou metendo o pé pelas mãos. Alguns conselhos que os sócios lá quiseram dar, ele ouviu, disse que ia aplicar e não aplicou, e aquilo trouxe um problema enorme, né? No fim das contas, eles acabaram sendo acusados, né, por umas fraudes lá, enfim, e aí veio aquela velha questão: se você conta a verdade, defende, né, sua ética, sua honra, ou você utiliza, né, de artifícios e artimanhas para sair ganhando com aquilo também, baseado num acordo, enfim.
Aí eu quero que vocês assistam para vocês depois avaliarem se na situação lá da dupla, né, dos sócios, se vocês teriam a mesma postura, né? O fato é, eles acabaram indo muito mais pelo lado da ética. E aí, indo pelo lado da ética, um deles foi preso, e assim que eles saíram da prisão, puxa, agora não... Ele até fala assim, vamos para casa, né, para a esposa. E a esposa falou, tomaram tudo, não temos nada. Então aqueles 177 imóveis deixaram de existir por uma falha de um dos sócios. Olha só, hein? Então, num certo período de tempo, todo aquele império deixou de existir e ele estava saindo da prisão sem nada. Sem nada mesmo, né? Aí existiu o plano B. Então essa dupla acabou fazendo, né, um plano B para que pudesse recomeçar. Aqui um outro ensinamento que a gente tem, né? Por mais que você quebre um negócio, por mais que você chegue à falência, se você não perder o que está aqui dentro, o conhecimento, todas as suas experiências, você pode sempre recomeçar e recomeçar melhor. Então, uma coisa que você nunca pode perder é esse conhecimento, essa força de vontade, esse propósito, esse acreditar em você. Então, sempre que algo der errado, tente aprender com aquilo, porque enxergue isso como uma oportunidade de evoluir e aprender cada vez mais. Mesmo que aquele negócio tenha dado errado, você tem condições de começar de novo, diferente ou em um outro negócio mais rentável. Então, nunca perca as esperanças. Tranquilo? E um último passo aqui que eu quero deixar para que vocês reflitam e quero deixar vocês curiosos para que eu não estrague, né, toda a vontade de vocês de verem um filme. Para quem já viu, eu tenho uma pergunta. Esse jovem, o ator principal, que começou como criança e lá no final, né, acabou sendo preso, solto, etc., esse cara tinha uma crença limitante, uma crença que em alguns momentos o impedia de fazer certas coisas para que ele crescesse e se desenvolvesse. Mas, em algum momento ali no filme, teve uma situação que ele precisou agir rápido e eliminar essa crença. Mas eu quero que vocês comentem aqui, qual crença limitante é essa? Qual cena do filme onde ele apagou isso ele tirou essa crença, ele venceu essa crença? E da onde vocês acham que essa crença veio? Por que será que ele pensava daquela forma? Por que será que ele tinha aquela crença? Né? Então fica aí esse desafio para vocês. Comentem. E se gostou de discutir esse tipo de assunto, ouvir opinião sobre livros, séries e filmes, me deem dicas aqui para que eu assista outros filmes e traga essa experiência para vocês. Conto com vocês, contem comigo. Até a próxima.